Bom dia, mulheres do alto, bom dia! Estamos juntas para mais um devocional ao vivo, graças a Deus por isso. Bom dia, Keila, tudo bom, minha querida? Célia, bom dia, Andréia, tudo bom? Oi, Marcinha, como que vocês estão, meninas? Tudo bem com vocês? Chegamos, né, ao fim, praticamente, porque a gente começa a nossa semana aqui no devocional de mais uma semana. Como é que foi a semana de vocês? Oi, Mari, tudo bom, meu amor? Como é que foi a semana de vocês? Como que foi? Vocês conseguiram cumprir os objetivos da semana? Foi uma semana mais tranquila, uma semana mais desafiadora? Como é que foi? Vocês lembraram durante essa semana de que nós temos uma aliança com o Senhor? Né? Bom dia, Silvanira, tudo bom, minha querida? A minha semana, ela foi uma semana, né, com bastante atividades, graças a Deus, e com notícias, assim, que pegam a gente de surpresa, que não foi diretamente comigo, mas que pegam a gente de surpresa e fazem a gente repensar, fazem a gente refletir, sabe, sobre a vida no geral. Eu tenho uma amiga do Voo e Borboleta, a Lige. Ela é muito querida, assim, muito querida. Nós nos conhecemos no voo e a gente já trabalhamos juntas, ministramos juntas, já fizemos live juntas. E eu sei a mulher que ela é de Deus, assim, ela tem uma porção do céu muito particular, muito linda de ver, sabe? Ela é, assim, posicionada, cheia de fé. Perdi as contas de quantas vezes ela já orou por mim, sabe? De quantas vezes o Espírito Santo já impulsionou ela para orar por mim, orar pelo Rafa, pela nossa casa. Então, eu conheço ela de perto e ela colocou ali para nós que ela foi, assim, surpreendida que o marido dela, novo igual o Rafa, né? Acho que até mais novo, deve ter uns 40 e poucos anos, teve um AVC e foi bem sério, assim, sabe? Bom dia, meninas, bom dia, Luana, Lucimara, Dani, bom dia. E foi bem sério. E pegou, logicamente, ela e os filhos de surpresa. E ela tá ali. Eles permanecem no hospital. Tem uma semana. Nós estamos levantando um clamor, assim, de oração pela vida dele, gente. São muitas borboletas orando. É a igreja dela. É o pessoal do Legendários que o marido dela fez. Então, tem, assim, uma rede de cristãos orando por esse homem. E as notícias melhoram e pioram, melhoram e pioram. E ele permanece na UTI. Ele é esposo da Lige, que é mulher do alto, que é borboleta. Ela é mulher do alto também, que é borboleta. E eu estava falando que essa semana eu fui surpreendida com essa notícia porque eu não esperava, né? Aparentemente ele não tinha nada que fosse, assim, acarretar nisso, né? E aquela família dorme de um jeito e acorda de outro jeito, né? Ela com o esposo internado. Eu queria estar em Curitiba para poder ir visitá-la no hospital e orar e essas coisas. Exatamente. E ela vem compartilhando com a gente, sabe? Todo dia ela coloca ali o parecer dos médicos para que a gente consiga orar bem pontualmente, bem especificamente. E peço aqui para nós, mulheres do alto, quando vocês estiverem nas orações de vocês, orarem pela vida do Eduardo, do Edu. Ele permanece já uma semana. Tentaram desentubar ele e tirar a sedação dele, mas ele ficou muito agitado, a pressão subiu bastante e ele voltou a ser entubado. E a gente precisa que ele tá com dreno no cérebro, a gente precisa que pare, né, essa hemorragia no cérebro dele, enfim, e que ele reaja.
Mas o que mais me chamou a atenção em tudo isso, além da surpresa, que é bem isso, Marcinha, leva a gente a refletir muito, porque muitas vezes a gente enfrenta tantos problemas no nosso dia a dia, só que tem reais problemas que, Senhor, né, abalam assim as estruturas, né? Um deles é a nossa saúde, sabe? Um deles é a nossa saúde, a saúde do nosso corpo físico. Eu já vou falar sobre isso. Mas em um dos dias da semana, se eu não me engano, foi quinta-feira ou quarta, num dos pareceres que ela colocou para nós lá, e tão querida, né? Atualizando a gente no meio de toda a correria que ela deve estar, com filhos e com tudo mais. Amém. Amém. Ela ainda nos situa, e ela colocou que ela estava ali, foi visitá-lo e tudo mais, e daí ela estava andando pelo hospital e encontrou uma mãe muito desesperada, chorando no corredor desesperada, e que ela foi conversar com essa mãe, e o filhinho dessa mãe, uma criança, estava tendo convulsões, estava assim, com algo muito descontrolado dentro do corpo do filho dela, e os médicos não estavam conseguindo detectar e tudo mais. E essa mãe falou que ela estava ouvindo muitas vozes e que aquilo estava deixando ela muito louca, entendeu? E daí a Lige, mesmo em meio à situação que ela estava, ela foi orar com essa mãe. Ela perguntou e foi orar com essa mãe. E também orou pela criança e orou pela mãe. Beleza, foi embora. No dia seguinte, ela foi fazer a visita novamente e cruzou com essa mãe novamente. E essa mãe, ela nem viu essa mãe foi atrás dela e parou. E foi agradecer pela oração dela, que diz que depois da oração, o filho parou com as convulsões e ele estava tendo alta naquele dia, no dia seguinte. E que as vozes que estavam na cabeça dela também foram interrompidas. E ela não estava mais ouvindo vozes, estava lá no hospital naquele momento para poder pegar o filhinho dela e ir para casa. E assim a gente vê que realmente o Senhor tem as maneiras dele de agir e não cabe a nós o como, o onde e o porquê. Lembram-se desse devocional, eu nunca mais eu quero esquecer isso, sobre o como, onde e o porquê. E ela, a Lige, naquela situação, poxa, tô orando, ela não falou isso, mas eu que tô pensando isso. Tô orando, existe uma rede de pessoas que estão orando pelo meu esposo e ele permanece, né, numa situação muito delicada, e o Senhor me confronta colocando uma mulher ali, e ela ora, e a mulher tem o filho curado e tem e recebe o milagre, né? Oh, glória a Deus, graças a Deus, Lúcia, obrigada pelo retorno, querida, glórias a Deus por isso. E eu me coloquei no lugar dela, né? E eu falei, puxa, Senhor, isso ia passar pela minha cabeça. Ai, Senhor, poxa vida, né? Mas não cabe a nós o como, o onde, o porquê. Não cabe a nós. E ela colocou uma frase que, gente, é uma frase tão maravilhosa, eu não vou me lembrar agora. Ela colocou, como é que é? Deus, eu vejo a nuvem de justiça dissipar sobre essa UTI, da justiça de Deus, em meio ao caos. E a fortaleza que ela está, eu não estou lá pessoalmente com ela, com certeza ela tem os altos e baixos, né? Porque somos humanas, mas assim, a fé que ela tá, chega a constranger a gente, sabe? Eu lendo daqui, eu mando palavras para elas à medida que o Senhor vai me dando, e hoje o Senhor me deu, logo que eu acordei, me deu mais uma palavra, que é para ela esperar no Senhor. Mas ela nem imagina o quanto ela vem me constrangendo na fé dela. Um constrangimento de que me leva num lugar assim, Larissa, como seria a sua fé? Como você lidaria com isso? Você permaneceria firme em Deus?
ela tem uma certeza assim, gente, que realmente constrange a gente, sabe? E eu creio que o Edu vai se levantar e que o Edu vai voltar à vida perfeitamente, sem sequelas, e ainda vai compartilhar conosco experiências que ele teve com Deus. Mas é um processo que não tem sido fácil, eu tenho toda a certeza, com essa família, que nos faz refletir sobre os reais problemas da vida, né? Tive outros problemas durante essa semana, mas que se tornaram tão pequenos. E aqui vem também algo que o Espírito Santo colocou para mim durante a semana, e até mesmo ali com as professoras, onde eu tive a oportunidade de falar sobre a importância de nós cuidarmos também do nosso corpo físico, sabe, meninas? E como tá ligado, como tá assim... tá tão ligado a saúde física com a saúde espiritual, que se a gente tivesse essa noção, a gente alimentaria os dois igualmente. Porque nós alimentarmos só o nosso corpo físico e deixarmos o espiritual, as nossas emoções, elas vão estar tão sobrecarregadas e desreguladas que inevitavelmente afetará o nosso corpo físico. E a gente cuidar só do corpo emocional, nós não teremos um corpo físico saudável para poder fazer o que o nosso emocional precisa, o que a gente entende, o que o nosso espírito entende que é para fazer. Então é muito importante, e eu já começo o nosso devocional aqui trazendo para nós sobre a importância de nós cuidarmos do nosso corpo físico também. E essa chamada de atenção o Senhor traz para mim em primeiro lugar. Exatamente isso, Márcia. Ele traz para mim em primeiro lugar. Porque na minha balança ainda há um desequilíbrio. Eu procuro cuidar sim do meu corpo físico. Eu procuro fazer uma academia 3 vezes por semana. Confesso que estou fazendo 2. Quero fazer 3 vezes por semana. Então, assim, não é que eu deixo o meu corpo físico largado. Eu cuido dele. A gente aqui em casa, a gente não come, né? A gente cuida da nossa alimentação, não no sentido de fazer dieta, mas de não comer comida ultraprocessada, de não ficar comendo muita fritura, essas coisas normais, de não ter refrigerante sempre na geladeira. Então a gente tem esses cuidados. Mas esse recado do Senhor vem para mim em primeiro lugar. Porque se eu colocar na balança, de um lado o espiritual e do outro lado o meu físico, com certeza o meu espiritual vai pender muito mais do que o físico. E eu preciso equilibrar isso. Eu preciso trazer um pouquinho o meu físico também. Então, antes foi para mim. Eu quero colocar aqui para vocês, porque certamente o Edu, o corpo dele provavelmente deve ter sinalizado algo. Não sei, não conheço a vida dele intimamente. Não sei se ele estava sobrecarregado. Não sei se ele estava estressado, eu não sei. E ontem, no café ali que a gente estava com as professoras, porque na sexta-feira, coincidentemente ou não, nós somos em, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós somos em 8 profs ali de manhã, do Fundamental 1, 8, 9. E de nós 8, 9, metade nós temos a aula seguinte do nosso momento do lanche, que é o recreio deles, a aula especial. Então na sexta-feira a gente fica ali uns 10, 15 minutinhos a mais antes de cada uma ir para suas coisas para fazer. E com as profs que estavam ali perto de mim, a gente conversando, e nós estávamos falando, eu não falei do Edu, não falei nada. E uma das professoras teve durante essa semana, da minha idade também, uma arritmia. E eu fui perguntar para ela, falei, menina, como que você sentiu isso? Como é que é e tudo mais? E ela falou que ela tem um corpo hipersensível, e eu não sabia disso. E foi, assim, diagnosticado isso, sabe? Pelo médico dela, que ela tem um corpo hipersensível. Então ela falou que ao mesmo tempo que ela tem um corpo hipersensível, ela não é daquela pessoa que
que ela, se algo afeta ela, se algo incomoda ela, ela já fala, já faz. Ela absorve, depois ela faz e fala. Só que ela internaliza muito. Então o corpo dela responde de alguma forma. E ela passou alguns estresses e daí ela teve arritmia. E ela falou, Lari, mas não é a primeira vez que eu tenho. E eu falei, poxa, mas você é muito nova pra ter isso, pelo amor de Deus, você não brinca com isso? É sério, né? Uma coisa séria. Daí ela falou que... Eu falei, tá, e qual é a recomendação? Você está tomando algum remédio? O que você está fazendo? Ela falou, alimentação, exercício físico e procurar não me estressar. E daí a outra que estava do lado falou, ai, Lari, eu tomo remédio para controlar a minha pressão. E eu fiquei pensando, meu Deus, tão nova, da minha idade, 40 e poucos anos, né? Por conta do estresse, que não consegue controlar o estresse. Mas como que nós vamos conseguir controlar o estresse diante de uma vida? E a outra professora que estava ao lado dessa também, falando que teve já sinais no corpo dela, no coração dela, falta de ar e tudo mais. E eu fiquei pensando, como que nós vamos controlar o estresse diante de um mundo que tem exigido tanto da gente, diante de um sistema corrompido, diante de uma sociedade doente. Isso nós estamos falando de uma maioria, né, gente? De uma sociedade doente. Glória a Deus, Ju. Glórias a Deus. Deus abençoe. Você é luz nesse lugar. Tá bom, minha querida? Obrigada. E como é que a gente vai conseguir controlar diante de um sistema, do mundo, de uma sociedade onde tudo corrobora para que a gente esteja estressado o tempo inteiro? E eu fiquei pensando sobre isso. Daí ali cada uma foi pro seu canto. E eu fiquei pensando sobre isso. E, gente, a solução é Jesus. Não tem outra solução. Sabe, não tem outra. O mundo exige tanto da gente, está exigindo tanto da gente, a gente tem que, sabe, tem tantas tarefas para fazer, tem tantas coisas para realizar, cada uma na sua área de trabalho, e tanta demanda dentro da nossa casa, e, sabe, e a gente lida com pessoas de tanto jeito, de tanta forma, e às vezes as pessoas nos estressam, as pessoas tiram a gente do nosso eixo, e como que a gente vai conseguir, né, controlar tudo isso e não deixar que o nosso corpo físico internalize tudo isso e a gente fique, e o nosso corpo físico responda? A única solução que eu encontrei, meninas, e se vocês encontrarem alguma, por favor, compartilhem aqui. A única solução que eu encontrei foi Jesus. Só pode ser Ele, só tem Ele, é só o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida e habita na sua vida, que pode nos ajudar a encontrar esse equilíbrio, a encontrar assim, não, com isso, essa situação, tudo bem, vai despender, né, não sei, vai exigir mais de mim, um pouco mais de energia, um pouco mais de esforço, isso aqui sim, vai exigir mais energia, isso aqui não, vai ajudar a gente a definir quais coisas nós vamos imprimir mais energia e quais a gente vai falar, tá, deixa isso pra lá. Porque nós temos o hábito de querer abraçar tudo, de querer, trazer tudo, bater no peito, nós conseguimos, nós vamos, nós somos super maravilhas, super mulheres, mas nós não somos, viu, meninas? Por favor, a gente não é, a gente precisa, com a ajuda e o discernimento do Espírito Santo de Deus, ver o que nós, quais batalhas, quais guerras nós vamos entrar no combate e quais nós vamos dizer não vale a pena, sabe? Olha só, Mari, que coisa, hein? Depois eu quero ver. Meu Deus, faço questão de ver. Então, essa semana eu fui muito, assim, o Espírito Santo foi falando muito comigo sobre isso, como a gente tem que buscar exatamente, é isso, como a gente tem que buscar entrar num equilíbrio constantemente, porque senão, gente, o nosso corpo físico vai dar sinais e o nosso emocional também.
E o nosso emocional está totalmente ligado ao nosso coração. O nosso coração é emoção, entendeu? É por isso que a palavra de Deus fala que o nosso coração, ele é o quê? Enganoso, porque muitas vezes as nossas emoções entram em desequilíbrio, entram em colapso e o nosso coração pode nos enganar. É por isso que a gente aqui nessa terra, como a Dani disse aqui, nós estamos nos preparando para a eternidade. É por isso que aqui a gente tem que andar muito mais espiritualmente do que carne, do que carnalmente, né? Ai, Lari, tudo é espiritual. Para mim, quase tudo é espiritual, sim, certo? Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, tá, mulheres? E eu tô nessa, eu tô junto nessa, porque eu disse pra vocês, né? Que se eu for colocar na balança, a minha balança tá muito mais pesada no lado espiritual do que no meu físico. Só que eu preciso do equilíbrio, porque senão não vou conseguir fazer tudo o que Deus tem para mim neste mundo aqui, se o meu físico não estiver também equilibrado. Bom dia para as meninas que estão chegando. Até agora a gente está conversando, ainda nem entramos no nosso livro, tá? Mas, então a gente precisa, e fica aqui já um recado para nós, cuida do seu corpo físico, cuida do seu espírito. Quando nós cuidamos do físico e do espírito junto, as nossas emoções entram em equilíbrio, o nosso corpo não entra em colapso, entende? A gente tem visto nessa geração muitas e muitas pessoas, exatamente, muitas e muitas pessoas tendo doenças emocionais sérias e graves e que afetam o nosso corpo físico com muito mais frequência e muito mais jovens, né? Eu e você não estamos blindadas disso, por isso que a gente precisa cuidar. Entendeu? Por isso que nós precisamos cuidar. Então, tive a semana nisso, envolvida nisso, acordei pensando nisso. E que a gente possa refletir, que você possa refletir individualmente, fazer a sua autoanálise e tentar entrar em equilíbrio, buscar esse equilíbrio, sabe? Eu estava conversando com os meus alunos e eles nem imaginam que eu estava também, que estava sendo uma fala para mim, porque as mães de meninos, principalmente aqui, e as professoras que têm alunos mais ou menos na idade que eu dou aula, já sabem e percebem como eles estão envolvidos nesses jogos. E ali, pelo menos na minha sala, é o tal do Roblox. Ah, meu Deus, olha isso, Marcinha. Meu Deus, que coisa, né? E eu vinha percebendo muitas falas desse jogo. Não é muito meu mundo, até então não era muito meu mundo. Olha isso, na sala da minha filha, adolescente se mutilando e sofrendo muito de doenças mentais. É verdade isso, viu, minha querida? É muito verdade. E está se tornando cada vez mais frequente. E ali na minha sala, desde o começo do ano, estavam umas falas desse jogo, do Roblox. E como não é o meu mundo, né? Meu mundo é das meninas. As minhas filhas não são muito ligadas nesses jogos. Meu Deus, eu preciso me inteirar disso. Eu preciso saber disso. E daí um aluno meu, eu conversei assim mais com ele, baixei esse Roblox no meu celular. Não, escuta isso. Meu Deus, Dani, eu nem sabia disso. Baixei no meu celular para eu entender a fala, que eram uns nomes muito diferentes do tal do Brain Rot. E tum, não sei o que, tralalá, não sei das quantas. Eu achei uns nomes tão diferentes. Eu falei, gente, eu preciso entender um pouco mais essa linguagem. E baixei ali, e dentro desse Roblox tem vários jogos. Só que eu entrei nesse do... Graças a Deus, é uma doença, precisa ser tratada. Meu Deus, Dani, tô chocada. E esse meu aluno, e a fala deles é desse Brain Rot aí. Roube Brain Rot, roube meu Brain Rot. Primeiro que o nome eu já não gostei, roube meu Brain Rot. E daí, eu não sei, ontem, não sei por que a gente entrou nesse assunto em sala. Ah, lembrei.
que eu mandei bilhete para 3 mães. E as 3, a gente tem o nosso aplicativo, que manda pelo aplicativo, mas eu mando pela agenda também, porque algumas mães não olham o aplicativo constantemente. E eu entendo isso. Então, mandei. Só que eles não entregaram para as mães o bilhete. E eu falei, se fosse alguma coisa desses jogos de vocês não iam esquecer. Mas como é o bilhete, vocês esqueceram e eu preciso que as mães de vocês vejam e me respondam. Eu estava marcando reunião. E daí entrou nesse assunto e eu tive uma fala, parei tudo e tive uma fala com eles. E falei, olha, gente, eu tô me inteirando um pouco mais do Roblox, porque é uma linguagem de vocês. Daí que eu vi que algumas meninas da minha sala também jogam. E eu falei assim, eu queria ficar um pouco mais por dentro, eu queria ficar um pouco mais inteirada dessa fala de vocês. E peraí só um pouquinho, tá caindo aqui a cadeira do lado. Ai, pronto. Eu falei, eu queria ficar um pouco mais por dentro dessa fala de vocês e tudo mais. E ali eu entrei com eles, eu falei, gente, a prof quer explicar e ensinar pra vocês uma coisa que é uma lição de vida. E quando eu comecei a falar, eu tava falando pra mim mesma, tá? Eu tava falando e falando assim, eu falei, olha, eu não vou falar pra vocês, eu não posso proibir vocês de jogar. Mas já pelo nome do jogo, eu já digo pra vocês que não é de Deus. Pra mim, não é de Deus. Roube meu Brainrot, roube Brainrot. Falei, quando você tem que roubar alguma coisa, já não é de Deus. Eles davam risada de mim, gente. Eles riam. Eu falei, e esses nomes muito esquisitos aí que vocês ficam falando, vocês falam e ele fica na cabeça da gente, porque vocês falam aqui na sala e eu nem sei qual nome é e aquilo fica na minha cabeça. E eu me liguei nisso. Então, vocês tomem cuidado. Daí fui lá na criação. Falei lá na criação, quando Deus criou a gente, o que Deus falou? Que era pra gente multiplicar e pra gente dominar a criação dele. Dominar sobre os animais, dominar sobre a criação. E vocês, desde agora, já precisam aprender a dominar também. Sobre o jogo, sobre não sei o quê. Porque se vocês deixam muito solto no colégio. Ai, que coisa, meu Deus do céu. Olha, eu nem sabia disso, que tava tendo até processo. Ai, que pena que eu não sabia disso antes. E daí eu peguei e falei pra eles, eu falei, então, gente, a gente precisa, eu falei pra eles, vocês precisam aprender a dominar as coisas, então vocês estão jogando. Se vocês não conseguem ficar sem jogar 1, 2 dias, esse jogo tá te dominando. Então você precisa mostrar para o jogo e para qualquer outra coisa que você que tem o domínio sobre isso. E eles estavam entendendo o que eu tava falando. Eu falei, por exemplo, vamos falar de uma outra coisa então, dos Bobbie Goods. Eu amo pintar Bobbie Goods. É uma coisa ruim? Não. Mas se aquilo se torna um vício, pra mim, é ruim. E fui explicando pra eles que o vício nem sempre é de uma bebida ou de um cigarro, que a gente pode ter outros vícios. E o vício é quando a gente não consegue ficar sem aquilo. Daí falei, por exemplo, um adulto. Um adulto pode ficar viciado em série. E eu falei pra eles, a prof, um tempo atrás, estava assistindo uma série que eu estava gostando muito. E daí eu chegava em casa, eu queria assistir a série, eu estava não sei onde aquela série. E o que a prof teve que fazer? Eu percebi que essa série estava me dominando. Eu tirei o aplicativo da Netflix da minha TV. Eu tirei de lá. Aí, depois de um tempo, hoje eu já tá de novo o aplicativo, mas essa em nenhuma série me dominou mais. E se precisar a prof tirar de novo, a prof vai tirar. E vocês também, se precisar vocês tirarem o aplicativo do celular ou da onde vocês jogam, de algum jogo, vocês tiram e tudo mais. E eles estavam tão entendendo que daí um aluno levantou a mão e perguntou. E falou assim, prof, o futebol é um vício? Porque ele joga futebol, ele treina futebol e ele ama. O futebol é um vício? Eu falei, ele pode se tornar um vício. O futebol, para você, é uma coisa boa, é um esporte, você está se exercitando, é importante fazer, você tem o time que você torce, tá tudo bem. Só que, oi para as que chegaram, bom dia. Só que se o futebol começa a ser algo que muda o seu comportamento, que muda a sua forma de falar e tudo mais, ele já não está sendo bom.
Se você precisar ficar um dia sem treinar e isso te deixar muito afetado, você ficar muito irritado, já não tá bom. Você precisa retomar. E um outro aluno falou assim para mim, gente, olha só, a gente não pode subestimar as crianças, eu falo isso para vocês, e a gente precisa explicar as coisas. Eu ainda fico limitada, porque eles são meus alunos, não são meus filhos, mas nós, enquanto mães, a gente precisa explicar todos os assuntos para os nossos filhos, explicar mesmo, porque a gente acha que eles não entendem, e eles entendem. Porque olha só, daí um outro aluno falou, levantou a mão e eu pedi, ele falou, dei, né, a fala, e ele falou, seu prof, e a igreja pode ser um vício? E eu na hora, né, Espírito Santo, me ajuda. Eu falei, pode sim. E eu vou falar para vocês que a prof passou por isso. Eu amo a igreja, eu amo estar na igreja, eu amo fazer as coisas da igreja, eu amo estar envolvido em tudo que é da igreja. Mas teve um tempo, quando a prof ainda morava lá em Curitiba, que eles sabem, né, que eu morava em Curitiba. Quando a prof ainda morava lá em Curitiba, há um tempo atrás, eu nem tinha as 3 filhas ainda, é verdade. Eu falei assim, eu tava muito na igreja. Então eu ia na igreja um dia, ia no outro. Daí eu tava fazendo isso, tava fazendo aquilo. Eu falei, ir à igreja é ruim? E eles, não. Eu falei, fazer as coisas da igreja é ruim? Faz mal para alguém? E eles, não. Às vezes a gente acha, e eles estão entendendo tudo, tá, Keila? E eles, não. Eu falei, mas vocês acreditam que começou a se tornar ruim para minha família? Porque eu comecei a ficar mais fora de casa fazendo as coisas da igreja do que dentro de casa com a minha família. E quando a prof percebeu isso, né, porque a filha da prof falou, o marido da prof falou, e quando eu percebi, eu precisei diminuir as coisas da igreja e dizer não para algumas coisas, porque também é importante dizer não. Vocês vão ter que aprender a dizer não para muitas coisas. Vão oferecer coisas para vocês e vocês vão ter que dizer não. E a gente precisa ter coragem para dizer não. Então, até a igreja, querido, se não tiver em equilíbrio, é ruim. Gente, e aquela sala ficou tão envolvida naquilo. E depois outras meninas vieram, daí tá, retomamos a aula, depois outras meninas vieram conversar comigo e trazer outras coisas. E eu fiquei assim, ai Senhor, eu sei que eles entenderam e que, eu falei pra eles, eu falei, sabe gente, isso aqui não tem nada a ver. Por exemplo, a gente estava com um livro de português, né? Eu falei, não tem nada a ver com o nosso livro de português, a gente estava aprendendo sobre o gênero textual apólogo, que é quando seres inanimados que não têm vida, a gente na história dá vida a eles sempre com uma lição de moral a história, né? E daí eu falei assim, olha, não tem nada a ver com o nosso gênero textual que nós estamos aprendendo, mas isso aqui é uma lição para a vida. A prof está trazendo para vocês uma lição de vida. Não deixe nada dominar vocês, não deixe nada chegar a se tornar um vício. Nenhum vício é bom, nem daquilo que é aparentemente bom, né? Então, vocês já conseguem fazer isso. Vocês já conseguem dizer não. Vocês já conseguem nananã e tudo mais, né? E eles, não sei o quê. Eu sei que ali já está uma semente. Se todos vão conseguir exercitar, eu não sei. Mas aprove aquele momento, aquela conversa, né? E eu fiquei admirada por como eles ficaram assim quietos e ouvindo e entendendo o que estava sendo falado, né? E é sobre isso. E ao mesmo tempo o Senhor também estava falando para mim que eu também preciso buscar o equilíbrio em tudo na minha vida, o tempo todo. Não é porque hoje eu sou uma mulher adulta e uma mulher de Deus que eu posso parar de buscar esse equilíbrio. Não, eu e você, nós não vamos poder parar nunca, porque a gente é carne, e a nossa carne, ela vai sempre falar mais alto e querer entrar em desequilíbrio. Então, foi para mim também uma conversa. Enquanto eu falava, eu estava ministrando para mim também.
Entendeu? Então, meninas, foi uma semana onde em todos os momentos o Senhor quis trazer de uma forma ou de outra para mim, por isso eu estou entregando aqui para vocês essa questão de nós buscarmos um equilíbrio em tudo. Não é fácil, mas não é impossível. E é uma busca que nós vamos ter que ter constantemente, até que Jesus volte ou até que Ele nos recolha, porque nós não somos boas suficientes para poder baixar a guarda e falar, beleza, agora estou totalmente equilibrada, sou a power. Não, né? Não. A gente precisa entender que nós dependemos do Espírito Santo de Deus o tempo todo para estar em equilíbrio, né, meninas? E ainda assim vamos errar muito. Exatamente. Você sabe que quando eu estava falando ali, foi fluindo tanto que a gente nem percebe que a gente está falando verdades do Evangelho, que a gente está ensinando coisas assim profundas para eles, né? E eu sei que ainda terão novas oportunidades onde eu vou poder mostrar para eles essa questão de nós equilibrarmos. Eu ainda dei o exemplo do João da minha sala, que vocês sabem do meu João autista, né? Eu falei, olha pro João, e ele tava ali ouvindo, tá, gente? Ele tava ouvindo tudo. Eu falei assim, olha pro João, olha como o João já conseguiu encontrar muito equilíbrio esse ano. Vocês lembram no começo do ano que ele pedia para sair da sala toda hora? Vocês veem ele saindo da sala? Eles se situaram, não, é verdade, olharam para ele, né? E daí ele falou, daí eu falei, então, o João já tá entendendo, já tá entrando nesse equilíbrio. Sempre os meus João, né, Dani? Eu amo os meus João, vocês não têm noção. E daí eu falei, já tá entrando em equilíbrio. Vocês veem que ele não sai mais de sala? Vocês estão vendo que agora no segundo semestre ele tá acompanhando as atividades com a gente com um livro normal. Ele não responde todas as questões, daí eu vou adaptando ali com ele. Ele já tá acompanhando, ele fazia assim com a cabeça dele, pediu para falar. Aí, e quando ele pede para falar, ele gosta de ir na frente, né? Aí ele foi lá na frente e falou, prof, a minha mãe, ela não deixa eu jogar muito no celular. E às vezes eu fico bravo com ela. Aí a turma deu risada ali. E eu falei, mas você sabe, João, que você está falando uma coisa muito importante. Vocês têm que obedecer os pais de vocês. Eles sempre sabem o melhor. Se a sua mãe não deixa você jogar tanto, é porque ela te ama e ela está cuidando de você. Então, você obedece mesmo achando ruim, porque é um cuidado, viu, meu querido? E ali nós tocamos a aula, né? Mas como e eu sei que eu vou ter novas oportunidades de mostrar para ele, de chamar eles para essa questão de eles estarem dominando as coisas e não as coisas dominando eles. Amém? Ai, meu Deus. Eu, como sempre, né, gente, eu vou engatando e vou falando até não aguentar mais. Vocês têm que botar a mãozinha assim, tipo, para um pouco, Lari. Vamos poder funcionar. Ai. Mas, me fez refletir bastante, certo? Então vamos, gente, orar pra gente fazer a leitura do nosso devocional. Pai, muito obrigada por toda essa conversa aqui que a gente sempre tem antes, é sempre uma conversa tão dirigida pelo Senhor. Essa é a essência do nosso devocional e nós amamos tanto isso porque o Senhor vai falando de uma forma tão natural e já vai trabalhando em nós sem nós percebermos. Isso que é o mais lindo de tudo. A gente nem está percebendo e o Senhor já está trabalhando. Muito obrigada. Espírito Santo de Deus, nos alinha a Ti. Nós queremos muito ouvir a Sua voz mais essa manhã e ouvir a Sua direção. Tenha liberdade aqui em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Obrigada, querida. Obrigada. As coisas vão fluindo, sempre é assim, né? Vocês que estão comigo desde de anos, a gente vai conversando e vai fluindo e vai acontecendo e daqui a pouco é isso que o Senhor quer falar. Vamos ver o que Ele tem para hoje. Hoje é dia 6, amanhã é dia 7, né? Amanhã é feriado, dia 7, dia da Independência. Vai ter desfile aqui em Itajaí. E a minha turma, os quartos anos e os segundos anos foram os escolhidos para representar a escola no desfile. Tá um tempinho de chuva e não chuva, ainda não sabemos se vai ter mesmo. 80% de chance de chover. Ai, em nome de Jesus, hora que ela vai ter, viu, minha querida? Hora. Mas eu também sou cheia de defeitos, tá? Não pense não.
80% de chance de chover. Se chover, o desfile vai ser cancelado. Senão, amanhã de manhã estarei lá no desfile com meus alunos. E a Rayana está no 2º ano, então ela também vai ter que estar. Né? Amanhã é feriado. Mas hoje é dia 6. E o título do devocional de hoje é Um Coração Forte. A leitura sugerida está lá no livro de Salmos, o Salmo 27, versículo 14, que diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meu Deus, que lindo esse versículo. Vou mandar esse versículo para a Liz. Espere, que sua espera seja no Senhor. Ele é digno da espera. Ele nunca decepciona a alma que nele espera. Enquanto esperam, animem-se. Esperem grande libertação e estejam prontos para louvar a Deus por ela. A promessa que deveria animá-lo está no meio do versículo. Ele fortificará o teu coração. Obrigada, Jesus. Isso vai imediatamente ao lugar em que você precisa de auxílio. Se o coração estiver são, todo o restante, meu Deus do céu, olha isso, gente. Eu falo com o Espírito Santo, ele é demais. Olha só, veja se isso não são experiências que eu e você temos com ele todos os sábados aqui. Olha o que está dizendo. Para quem está aqui pela primeira vez, eu não sei se tem alguma mulher aqui pela primeira vez, ao vivo. Eu, Larissa, eu sou uma mulher que eu não consigo fluir pensando antes, assim, sobre, entendeu? Claro que algumas coisas assim, mas nos nossos devocionais, os que vocês recebem por áudio, o que eu faço aqui, eu abro o livro junto com vocês e nós lemos juntas. E é impressionante como todas as vezes o Senhor traz uma conversa, um assunto, algo sempre relacionado ao que Ele tem para entregar pra gente, sabe? Isso é obra do Espírito Santo de Deus, é para lembrar para mim e para você que é tudo sobre Ele, que não é nada sobre a minha pessoa ou sobre a sua pessoa, que é tudo sobre Ele e como Ele é lindo. Então, presta atenção nisso aqui. Se o coração estiver são, todo o restante do sistema funcionará bem. O coração quer tranquilidade e encorajamento, e ambos ocorrerão se ele for fortalecido. Um coração forte descansa, regozija-se e pulsa vigor ao homem por inteiro. Ninguém mais pode ter acesso a essa urna secreta da vida, o coração, de modo a derramar força sobre ele. Somente o Senhor que fez o coração pode fortalecê-lo. Deus é repleto de força e, portanto, pode transmiti-la àqueles que dela precisam. Ó, seja valente, pois o Senhor lhe concederá a sua força e você permanecerá calmo na tempestade e contente no sofrimento. Gente, quem consegue ficar calmo na tempestade e contente no sofrimento? Senhor Jesus. Aquele que redigiu essas linhas pode escrever como Davi o fez. Espera, pois, pelo Senhor. Eu de fato assim afirmo. Sei, por longa e profunda experiência, que bom para mim é esperar no Senhor. Aleluia. Olha, meninas, eu às vezes esqueço, né? Mas o devocional que nós estamos fazendo a leitura esse ano é esse aqui, ó. Promessas de Deus, depósitos no banco da fé. O autor é Charles Spurgeon, ele é considerado o príncipe dos pregadores, um homem de sabedoria absurda, né? Toda leitura que você encontrar dele é maravilhosa, tá? Charles Spurgeon. E o devocional de hoje, incrivelmente lindo. Falando para nós, lembra que eu falei do nosso coração? Que o nosso coração é enganoso e que nós precisamos estar em equilíbrio. As nossas emoções precisam estar equilibradas, porque senão o nosso corpo físico vai padecer e o nosso espírito vai ficar, né? Assim, a gente começa a entrar em dúvida, a gente começa a entrar em campos que não é para entrar. E tudo está ligado realmente ao coração. Meu Deus do céu. E a pessoa que tem acesso, e a palavra de Deus também em Salmo diz que Davi orava para que o Senhor esquadrinhasse o coração dele. Você sabe o que é esquadrinhar?
não é só observar, não é só fazer aquela leitura superficial. Esquadrinhar é ir no minucioso, é ir no milímetro, é ir no detalhe. Sabe assim, Senhor, esquadrinha o meu coração e vê se há algo de mal em mim. Davi falava, sabe? A única pessoa, você pode ser íntima profundamente de qualquer pessoa aqui na terra. E você pode ser íntima mesmo. Essa pessoa pode frequentar a sua casa, às vezes é teu marido, às vezes é teu filho, tua filha, ou é uma amiga, eu não sei. Que é íntima tua, que te conhece assim, meu Deus, só de olhar te conhece, você também conhece ela e tudo mais. Mas ela, e nem teu esposo, e nem ninguém conhece o seu coração intimamente. Nenhuma pessoa aqui nessa terra tem esse poder de conhecer intimamente o meu e o seu coração. Somente o Senhor Jesus, somente o Espírito Santo de Deus esquadrinha e sonda e conhece o mais profundo do meu e do seu coração. E que lindo é isso, né? E que lindo é isso, porque a pessoa que realmente pode nos ajudar, a pessoa que realmente pode transformar a gente de dentro para fora, a pessoa que realmente pode guardar o nosso coração, é quem conhece ele nos detalhes. Porque a gente pode falar e fazer muitas coisas, mas lá dentro do nosso coração, só a gente sabe como é que tá, não é verdade? Pois bem, o Senhor também sabe. E eu já comecei a falar e nem li o versículo na nossa versão, né? Vamos voltar lá na Bíblia, em Salmo 27, 14. O livro de Salmo está no Antigo Testamento, meninas. É o mais fácil da gente achar, né? A gente abre a Bíblia e cai em Salmos ou cai em Provérbios. Então, ó, vamos ali em Salmos, eu estou em Provérbios, vou voltar um pouquinho. Salmo 27 e versículo 14. Diz assim, ó, na Nova Bíblia Viva. Diz assim, o meu tá grifado e eu ainda está circulado, eu escrevi assim, chave. Isso é chave para mim e para sua vida, olha lá. Espere pela ação do Senhor. Seja valente e enche o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. O versículo anterior diz assim, mas eu tenho certeza de que ainda verei a bondade do Senhor triunfar nessa terra. Aleluia. Eu e você temos que ter essa certeza, porque o Senhor, Ele tem interesse que eu e você desfrutemos da bondade dEle, do favor dEle. Então, a direção do Senhor para minha vida e para a sua vida hoje é: espera no Senhor. Espera no Senhor. Meu Deus, e nós estávamos falando, né? Num mundo tão agitado, num mundo em que a gente tem tantas demandas, em como tá hoje, a gente, né, não consegue ouvir o áudio mais normal, a gente tem que pôr no acelerado, no 1,5, no 2, sei lá na onde, até agora até o Instagram, eu nem sabia disso, a Rania que me ensinou, que até o Instagram agora você consegue ver vídeo acelerado, você aperta aqui do ladinho da tela, começa a acelerar, a gente não tem mais paciência para assistir uma propaganda, a gente não tem, num mundo onde a gente tá o tempo todo acelerado, o Senhor diz para nós esperarmos. No mundo onde a gente está o tempo todo agitado, o Senhor está dizendo para nós acalmarmos e desacelerar. Meu Deus, Lari, a Bíblia, gente, é assim, a palavra de Deus é assim. Ela vai praticamente andar quase em tudo, em contramão das coisas do mundo. Se o mundo fala pra gente devolver na mesma moeda, o Senhor fala pra gente dar outra face. Se o mundo fala pra gente abrir mão de tal pessoa porque fez algo pra gente, o Senhor fala pra gente andar 1 milha a mais. Se o mundo fala pra gente odiar o nosso inimigo, o Senhor fala pra gente orar. Se o mundo fala que a gente tem que correr para ser o primeiro, o Senhor está dizendo, os últimos serão os primeiros. Se o mundo fala que a gente tem que guardar para a gente ter riquezas, o Senhor fala que a gente tem que dar para receber, que quanto mais a gente der, mais a gente recebe. Olha só, se a gente dizer, eu posso
travou um pouquinho. Eu posso ficar aqui citando, quando eu travar, você fica aí que já volto. Eu posso ficar aqui citando muitos exemplos do que a sociedade, o mundo de hoje fala pra gente fazer e como as coisas de Deus são na contramão. E aqui nós temos mais uma direção de Deus totalmente contrária ao que o mundo espera de nós. O mundo espera de nós ainda mais aceleração, ainda mais performance, ainda mais e mais e mais. E o Senhor está dizendo, espera. Eu preciso ler de novo esse versículo e eu vou ler ele novamente. Espera pela ação do Senhor. Seja valente, enche o seu coração de coragem e espere com confiança. Meu Deus, Lari, como que eu vou conseguir esperar se na maioria das outras coisas eu preciso estar acelerada? Porque eu também preciso acelerar, gente. Não pense que é para esperar e a minha vida eu estou desacelerada. Não, gente, o meu dia a dia é uma aceleração. Eu tenho que dar conta dos livros, eu tenho que dar conta da minha casa. Só que no meio de tudo isso, nós temos que encontrar o Senhor, nós temos que andar com Ele, nós temos que estar com Ele. E como eu disse lá no começo, nós temos que buscar discernimento dEle para a gente não ficar gastando energia naquilo que não é para gastar energia, entendeu? Para a gente entender quais são as batalhas que é o Senhor que vai lutar para a gente e a gente vai ficar só quietinha esperando. Quais são as batalhas que nós vamos na linha de frente, porque algumas nós vamos ficar parada, outras nós vamos na linha de frente. Ai, obrigada, eu amei isso. Isso vai ser uma chave para mim, viu? Marcinha, amei essa frase. É esperar acelerada. É isso mesmo. Porque não adianta a gente falar que a gente vai ficar, porque não vai. Porque eu e você estamos inseridas nesse mundo, porque eu e você estamos aqui. E também exige de nós. Mas é esperar acelerada. É isso mesmo. É exatamente isso. Exatamente o que passei essa semana. Muito corrida, evento da escola das crianças, último semestre na faculdade, prova, consulta médica. Na quinta-feira estava esgotada mental e fisicamente. Eu sei muito bem o que é isso. E eu vou dizer para vocês o que eu decidi para mim esse ano. E às vezes a gente consegue fazer, às vezes a gente não consegue, né? Lembra-se que no sábado passado eu falei para vocês daquela escola que me fez uma proposta, quase que eu peguei, que o Senhor, né, já me trouxe o não antes. Então, eu atendo alguns alunos particulares e eu decidi deixar a sexta-feira livre. Na sexta-feira eu não atendo nenhum aluno, a não ser que precisa ter alguma troca durante a semana. Ai, meu aluno não pôde vir nesse dia e tal, e eu preciso atender esporadicamente numa sexta. Mas na sexta-feira eu não marquei nenhum aluno e eu não marco nada. Até onde eu conseguir eu não vou marcar nada. Sabe por quê, Roberta? Por causa disso. Porque de segunda a sexta eu não paro, gente. Eu não paro mesmo. Mas o tempo todo eu tô com o Senhor. Eu tô com Ele. Eu tô falando, Senhor, só me ajuda, vem, vamos. Aonde eu fico quieta, aonde eu vou e tal. E na sexta-feira é o dia que eu desligo um pouco. Ontem, por exemplo, eu cheguei, fiz almoço, arrumei a casa, que daí na sexta, né, eu consigo dar aquela arrumada melhor. E assim, como eu vou ficar em casa, eu gosto de ficar na casa bem arrumadinha. Então, dei aquela arrumada, deixei a casa cheirosa. Aí falei para as meninas, vamos descansar, porque daí também eu aproveito para ficar acordada até mais tarde, porque eu amo ficar acordada até mais tarde. Durante a semana não dá, porque eu acordo cedo, né? Então, eu peguei e eu dormi de tarde. Ontem eu dormi, gente, dormi gostoso de tarde. Dormi porque o meu corpo, eu sinto que os momentos que ele precisa desligar. Então, a sexta-feira, para mim, eu tirei e ali eu dormi um pouquinho de tarde. Aí acordei, fizemos coisas e tocamos a vida, né? Então, na sexta-feira é tipo assim, a minha reposição, entendeu? Eu paro e reponho, porque hoje daí a gente sempre tem coisa com as meninas, ou coisa aqui, sábado, né, igreja e tudo mais. Então, exatamente. Então, você também precisa ter esse cuidado, foi o que você fez, você precisou, você foi obrigada a descansar, entendeu? Então, antes da gente entrar em colapso, antes da gente ficar
nervosa excessivamente, às vezes a gente não sabe nem porquê, que a gente está tão nervosa e tão agitada excessivamente, antes das nossas emoções entrarem em colapso ou do nosso corpo, né, demonstrar para nós de alguma forma que a gente precisa parar, a gente tem que antecipar, porque nós somos mulheres prudentes. A gente não precisa que aconteça para a gente fazer, a gente tem que antecipar, né? Dormir bem, viu só? É isso mesmo, Roberta, você tá falando tudo e prejudica sim o nosso tempo com Deus. É verdade. Então, meninas, se você pode, um dia da semana você tirar, Lari, durante a semana eu não consigo. Eu trabalho período integral de segunda a sexta, de segunda a sábado, seja no domingo ou seja no sábado, você tira pelo menos 2 horinhas para você, se você não quer dormir, para você ficar ali, ó, com a sua cabeça descansando. É necessário. Se a gente quiser entrar no equilíbrio que nós estamos falando, né? E voltando ali, gente, que coisa mais linda e poderosa é para nós termos o Senhor dos Senhores, o nosso Deus maravilhoso, que deixou dentro de nós o Espírito Santo dele em nós, para sondar o nosso coração, para cuidar do nosso coração, para guardar o nosso coração. Eu já falei para vocês uma vez e eu vou repetir porque às vezes a gente esquece. Vocês que são mães, orem todos os dias para... Exatamente, Marcinha, perfeito. Orem todos os dias para o Senhor guardar a mente e o coração dos seus filhos. Não tem um dia que eu não imponho as mãos sobre as minhas filhas ali no estacionamento da escola. Cada uma vai começar o seu dia. Elas já vem ali a filhinha, né? Já vem a filhinha ali. A mais velha, do meio a mais nova, já vai ali uma atrás da outra. Elas já esperam, elas precisam, elas querem. Senhor, abençoa o dia fala o dia da filha, guarda a mente e o coração delas em ti, em nome de Jesus. E vai para tuas coisas. Não deixe de impor a sua mão sobre o seu filho, sobre a sua filha e pedir para que o Senhor guarde a mente e o coração deles. E pode crer que Ele guarda. Às vezes tem assuntos que acontecem na sala de aula, no intervalo, na aula especial, sei lá, ou em alguma atividade que teu filho, que tua filha faz, que se for prejudicial, o Senhor blinda, o Senhor guarda a mente, o coração, tampa os ouvidos se necessário for, viu? Não deixe de orar todos os dias, vai tomar 10 segundos do teu dia. Senhor, guarda a mente e o coração da minha filha hoje em nome de Jesus. Pronto, entendeu? Orando pensando no que você está fazendo, né? Não é só algo automático. Então, meninas, e nós precisamos também dominar o nosso coração e observar ele, viu? O nosso coração, órgão, que eu falei com vocês no começo, né? Arritmia e não sei das quantas. Nós precisamos cuidar do nosso órgão coração e para isso nós temos que cuidar do nosso... E nós precisamos guardar o nosso coração, espírito. Amém? Por isso que lá no início o Senhor deu essa logo que vocês estão vendo aí, do Mulheres do Alto, esse coração, porque quando eu parei para entender o que o Senhor queria e que Ele queria que se levantasse esse ministério, Ele deu essa imagem assim na hora e foi confirmado aqui em casa pela vida do Rafa e das meninas, porque o Senhor, o foco dele neste ministério é o meu e é o seu coração, porque Ele sabe que se o nosso coração tá sadio, o nosso corpo tá sadio, o nosso espírito tá sadio, porque a nossa boca fala do que tá cheio o nosso coração, certo? Se o nosso coração está doente, o nosso corpo já está doente e o nosso espírito também. Então, a base é o nosso coração. O Senhor, Ele olha o coração, Ele não olha a aparência, Ele não olha a conta bancária. O Senhor, Ele... O Rafa tá me ligando, já, ele espera um pouquinho. O Senhor olha o nosso coração, o Senhor sonda o nosso coração. Então, meninas, guarda o seu coração,
sonda o seu coração, espera no Senhor. Quando a gente está esperando no Senhor, nós estamos guardando o nosso coração. Como que nós vamos esperar no Senhor? Confiando nele, tendo intimidade com ele, andando com ele, pedindo para ele. Viu? E aquelas coisas que você tem guardada no seu coração, que só você sabe, converse com o Senhor a respeito disso, porque ele também sabe. Tá bom, minha querida? Hoje foram muitas coisas, hoje é aquele devocional que talvez a gente tenha que ouvir de novo para poder guardar tudo que o Senhor entregou para nós hoje. São coisas muito profundas e são coisas que afetam diretamente no nosso dia a dia. Que o nosso coração possa estar guardado, protegido pelo Senhor. E isso é papel meu e seu. Quem coloca o nosso coração debaixo da proteção de Deus sou eu e é você. Não é mais ninguém. Sou eu e você. Eu e você colocamos o nosso coração debaixo dessa proteção. Certo, meninas? Então, é sobre isso. É sobre confiar. É sobre buscar. É sobre se relacionar com esse Deus que sim, guarda o nosso coração. Amém? E que você hoje receba a paz que excede a todo entendimento. E que o Espírito Santo de Deus, que lá em... Qual é o livro, gente, da Bíblia? Não é Timóteo. Já me veio, não sei qual é o livro. Me fugiu, sei, mas me fugiu agora. Fala para nós que em nós está o Espírito Santo de Deus. Espírito de ousadia, espírito de poder e espírito de equilíbrio. Amém? Amém? A palavra do Senhor para nós é: espere e guarde o seu coração. Espere e guarde o seu coração. Amém? Você vai fazer daí e eu vou fazer daqui também. Eu quero orar. Pai, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada por tantas coisas preciosas que o Senhor entregou hoje. Obrigada, Espírito Santo, por nos chamar a buscar esse equilíbrio. Que cada uma de nós possa fazer essa autoanálise e ver qual lado que está precisando mais para que a gente possa entrar em equilíbrio. Em nome de Jesus, nós somos um corpo trino, nós somos corpo, alma e espírito e nós precisamos estar equilibrados nisso para que nós mesmos não sejamos prejudicados. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor sonde no mais profundo do coração de cada uma de nós aqui de forma particular. Nos mostra se há algum caminho mau em nós que a gente precise corrigir. Sare alguma ferida, Senhor, que permanece aberta. Guarde o nosso coração debaixo das tuas asas, onde lá estaremos seguras. Espírito Santo de Deus, de poder, de ousadia e de equilíbrio que habita em nós, nos mostra qual batalha nós vamos desprender mais energia e qual batalha nós vamos ficar quietinhas, guardando e esperando no Senhor. Não nos deixe agir impulsivamente, descontroladamente, em nome de Jesus. Nos perdoa pelas vezes que fazemos assim. Que possamos todos os dias buscar esse equilíbrio em Ti, Pai, em nome de Jesus. Sara os corações feridos hoje, Senhor. Toca com Teu sangue, lava com Teu sangue precioso e sara as feridas, Pai. Que o perdão seja liberado, em nome de Jesus. O perdão a falta de perdão é a raiz de tantos males físicos e espirituais, emocionais. Que as mulheres aqui, Senhor, possam se perdoar e possam liberar perdão também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Meninas, eu sinto no meu espírito uma coisa e eu vou compartilhar com vocês. Eu sinto, e daí é uma coisa particular, cada uma vai fazer. Eu sinto que cada uma aqui, inclusive eu, assim que encerrar esse devocional, que já vai ser agora,
Fique mais 5, 10 minutinhos com o Senhor. Converse com Ele sobre o seu coração. Deixe Ele derramar o sangue dele que cura, que liberta e que sara. Tenha o seu tempo com Deus. O Espírito Santo de Deus ministrará hoje de forma individual. Amém? Deus abençoe o seu domingo, o seu sábado ainda, o seu domingo. Vá na tua igreja, celebre o Senhor amanhã. E iniciamos semana que vem cheia de fé, de coragem, em nome de Jesus. Por favor, obedeça ao Espírito Santo. Fique aí mais um pouquinho, desliga esse celular, fecha os teus olhos, dobra o teu joelho, ou aonde você estiver mesmo, no carro, na academia, não sei. Entre em sintonia com o Senhor. Pergunta para Ele como está o seu coração. Entrega para Ele, libera perdão e sinta a presença dEle, amém? Deus abençoe, tá, minha querida? Nos vemos segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo, fica com Deus.